Alergia alimentar múltipla. O milagre que transformou a vida de Daniel, de não pode nada, come tudo, pela fé na Congregação Cristã no Brasil. Capítulo 1. O desespero de uma mãe. Meu filho não pode comer nada. A sala de espera do hospital infantil estava lotada naquele tarde de terça-feira, mas o silêncio era cortado apenas pelos soluços abafados de Mônica, uma jovem mãe de 28 anos, sentada no canto com seu filho Daniel, de apenas 11 meses, no colo. Seu rosto estava inchado pelas lágrimas que não paravam de cair, enquanto as mãos tremiam ao segurar um papel amassado, o laudo médico que parecia uma sentença de prisão para o pequeno. Senhora Mônica, infelizmente confirmamos, seu filho tem alergia alimentar múltipla severa. A voz do alergista soou como um martelo batendo em seu peito. Ele não pode ingerir leite, ovo, trigo, soja, amendoim, castanhas, peixe, frutos do mar, e até alguns vegetais como tomate e morango. Qualquer contato pode causar anafilaxia, uma reação que pode matá-lo em minutos. Mônica sentiu o mundo girar. Como uma mãe solteira que já lutava para criar o filho com um salário mínimo como auxiliar de limpeza, agora teria que ler cada rótulo, cozinhar tudo separadamente, carregar uma bolsa com medicamentos de emergência e viver com o medo constante de que um descuido fosse fatal. Mas doutor, e se ele tocar em algo errado na creche? E se eu não tiver a epinefrina perto? Sua voz falhou. O médico suspirou, tirando os óculos. Senhora Mônica, a única solução é evitar 100% dos alérgenos. Algumas crianças superam com o tempo, outras não. Reze para que o seu filho esteja no primeiro grupo. Rezar. Essa palavra ecoou em sua mente. Mônica não era uma pessoa muito religiosa, mas desesperada, ela se lembrou da vizinha, Dona Maria, uma senhora idosa que sempre a convidava para ir à Congregação Cristã no Brasil. Minhas orações são ouvidas, minha filha. Deus faz milagres, Dona Maria dizia com os olhos brilhando de fé. Naquela noite, enquanto Daniel dormia com o rostinho marcado por eczemas e as mãos inchadas por causa de uma reação a um beijo de uma tia que havia comido amendoim, Mônica caiu de joelhos ao lado da cama do filho e chorou como nunca. Deus, se o Senhor existe, me ajuda. Eu não aguento mais ver meu filho sofrer. Capítulo 2. O primeiro passo na fé. Vem que Jesus te espera. No domingo seguinte, Mônica, com Daniel no colo e o coração apertado, entrou pela primeira vez nas portas da Congregação Cristã no Brasil. O prédio simples, sem imagens ou ostentação, contrastava com as igrejas que ela via na TV. Mas o que a tocou foi o silêncio reverente e o olhar acolhedor dos irmãos. Dona Maria a levou até um banco na frente, onde uma irmã de véu branco se aproximou com um sorriso. Bem-vinda, irmã. É sua primeira vez? Perguntou com voz suave. Mônica sentiu envergonhada enquanto Daniel, curioso, olhava para os irmãos que cantavam hinos sem instrumentos, apenas com vozes unidas. Esse menino é lindo. Como ele se chama? Daniel. Mônica engoliu o choro. Ele tem alergia a quase tudo, irmã. Os médicos disseram que não tem cura. A irmã colocou a mão em seu ombro. Mas Deus tem cura, minha irmã. Hoje você está no lugar certo. Quando o ancião subiu ao púlpito e começou a ler a Bíblia, Mônica sentiu algo estranho, uma paz que não vinha dela. E quando ele falou sobre Jesus curando os enfermos, ela não conseguiu segurar as lágrimas. Se você tem uma necessidade, venha à frente. Deus ouve as orações dos que creem. Mônica hesitou. Mas então, Dona Maria pegou sua mão e a puxou suavemente. Vem, minha filha. Jesus está te chamando. Com as pernas trêmulas, ela se ajoelhou no altar com Daniel no colo. O ancião impôs as mãos sobre a cabeça do bebê e começou a orar em voz alta. Pai Celestial, nós te pedimos pela vida deste pequeno. Livre-o de toda enfermidade, de toda alergia, em nome de Jesus. Que o sangue do Cordeiro o purifique e o restaure para a tua glória. Mônica sentiu o corpo tremer. Não era medo. Era algo sobrenatural. Capítulo 3. O milagre começa. Ele comeu e não teve nada. Nas semanas seguintes, Mônica não faltou a nenhuma reunião. Todas as noites ela orava com Daniel, ungindo sua testinha com óleo consagrado, como havia aprendido com as irmãs. Jesus, sarai meu filho. Eu creio. Mas a fé foi testada quando, em um domingo após a Santa Ceia, uma irmã se aproximou com um prato de pão caseiro, sem glúten, feito especialmente para alérgicos. Irmã Mônica, o Espírito me moveu a trazer isso para o Daniel. Experimenta dar um pedacinho, em nome de Jesus. Mônica ficou paralisada. Mas irmã, e se ele tiver uma reação? Se Deus disse que está sarado, então está. A fé sem obras é morta. Respondeu a irmã com convicção. Com as mãos trêmulas, Mônica partiu um minúsculo pedaço de pão e ofereceu a Daniel. Ele, que nunca havia provado nada além de fórmulas especiais, abriu a boquinha e comeu.
Mônica prendeu a respiração esperando o pior. Inchaço, vômitos, falta de ar. Mas nada aconteceu. Glória a Deus! Gritou Dona Maria, levantando as mãos. Daniel sorriu, como se soubesse que algo grande tinha acontecido. Capítulo 4. Aprovação da fé. O médico não acredita, mas Deus sim. Na consulta de rotina, uma semana depois, o alergista de Daniel quase caiu da cadeira quando Mônica contou que o menino havia comido pão sem reação. Isso é impossível, senhora Mônica. Ou o pão não tinha os alérgenos, ou o senhor está tendo uma remissão espontânea, o que é raríssimo. Disse, desconfiado. Doutor, eu sei o que vi. Meu filho comeu, e Deus o curou. Mônica respondeu com uma calma que não era dela. O médico suspirou, pedindo exames de sangue. Os resultados chegaram 3 dias depois e o laboratório ligou urgente para o consultório. Doutor, os níveis de IgE para leite, ovo e trigo do pequeno Daniel caíram para quase zero. É como se ele nunca tivesse tido alergia. O médico, atônito, olhou para Mônica. Isso não tem explicação médica. Ela sorriu com lágrimas nos olhos. Mas tem explicação divina. Capítulo 5. O testemunho que abalou a congregação. Ele come tudo. No domingo seguinte, Mônica subiu ao púlpito pela primeira vez. Com Daniel no colo, agora com as bochechas rosadas e sem nenhuma marca de alergia, ela contou seu testemunho entre lágrimas. Irmãos, eu vim aqui desesperada, sem fé, sem esperança. Mas Deus me mostrou que Ele é real. Meu filho, que não podia comer nada, hoje come de tudo. Ontem ele tomou leite, comeu ovo, bolacha de trigo, e nada aconteceu. Ela levantou as mãos, e a congregação irrompeu em glórias e aleluias. O ancião, emocionado, pediu que todos se ajoelhassem em ação de graças. Este milagre não é só para o Daniel, é para todos nós, para que saibamos que Deus ainda opera maravilhas entre o seu povo. Depois da reunião, dezenas de irmãos se aproximaram para ver Daniel de perto. Alguns tocavam em sua cabeça, outros choravam, agradecendo a Deus. Uma mãe, cujo filho também tinha alergias, abraçou Mônica e pediu: ensina-me a orar como você orou. E Mônica, agora cheia do Espírito, respondeu: não foi eu, irmã. Foi Jesus. Basta crer. Capítulo 6. A vida após o milagre. Agora somos testemunhas. Os meses passaram, e Daniel cresceu forte e saudável. Mônica, que antes vivia com medo, agora levava seu testemunho a todos os lugares. Antes eu tinha que carregar uma bolsa com remédios, injetores de epinefrina, comida especial. Hoje meu filho come no mesmo prato que todo mundo. Ela dizia, emocionada, em cada reunião que visitava. Um dia, uma jornalista local ouviu seu testemunho e pediu uma entrevista. Senhora Mônica, o senhor acha que foi realmente um milagre? Ela não hesitou. Não acho. Tenho certeza. Os médicos não têm explicação. A ciência não tem explicação. Mas Deus tem. A matéria saiu no jornal, e muitas pessoas começaram a procurar a congregação, atraídas pela história de Daniel. Capítulo 7. O batismo. Agora ele pertence a Cristo. Quando Daniel completou 7 anos, Mônica sentiu no coração que era a hora de consagrá-lo a Deus. Ela conversou com o ancião que orientou. Se o menino já tem consciência e deseja servir a Deus, ele pode ser batizado. Daniel, mesmo pequeno, entendia que Deus havia feito algo grande em sua vida. Mãe, eu quero ser batizado, como Jesus foi, disse, com os olhos brilhando. No dia do batismo, a igreja estava lotada. Quando Daniel desceu às águas, o ancião declarou: Daniel, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te batizo para a remissão dos teus pecados. Quando ele saiu da água, toda a congregação explodiu em glórias. Mônica chorava, sabendo que aquele não era só um menino sarado, mas um servo de Deus. Capítulo 8. O futuro. Ele será um instrumento de Deus. Hoje Daniel tem 12 anos. Ele não tem mais nenhuma alergia, come de tudo, joga futebol com os amigos e testemunha de Cristo para todos que encontra. Quando as pessoas perguntam como fui curado, eu digo: foi Jesus. Ele conta, sorrindo. Mônica, que antes era uma mãe desesperada, agora é uma mulher de fé inabalável. Ela serve na congregação, ajudando outras mães que passam por provações. Se Deus fez por mim, Ele pode fazer por você também. Basta crer, ela sempre diz. E assim o milagre de Daniel se tornou não apenas uma história de cura, mas um testemunho vivo do poder de Deus na vida daqueles que confiam nele de todo o coração. Glória a Deus! Aleluia! Este relato é baseado em fatos reais de irmãos que experimentaram o poder de Deus na congregação cristã no Brasil. A fé move montanhas e Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Capítulo 9. A vida após o milagre. Um dia de cada vez.
O sol da manhã entrava pela janela do pequeno apartamento onde a família de Daniel morava, iluminando o rosto sereno de Mônica enquanto ela preparava o café da manhã. O cheiro de pão fresco, manteiga derretendo na chapa e o café coado na panela de alumínio enchiam a cozinha de um aroma reconfortante. Mas aquele não era um café da manhã qualquer. Era um momento sagrado, uma celebração diária da misericórdia de Deus. Daniel, meu filho, vem aqui. O café já está pronto. Chamou Mônica, enquanto colocava os pratos na mesa de madeira rústica, herdada de sua avó. Daniel, agora com 12 anos, entrou correndo na cozinha, os cabelos ainda úmidos do banho matinal, o uniforme da escola impecavelmente passado. Seu rosto brilhava com uma alegria que só quem conheceu o desespero podia reconhecer como um milagre. Mãe, hoje tem feijoada na escola. Posso levar mais um pouco de dinheiro? Perguntou, os olhos brilhando de expectativa. Mônica sorriu, mas por um instante, uma sombra passou por seu coração. Feijoada. Aquele prato que anos antes, seria impensável para seu filho. Carnes variadas, temperos fortes, tudo que poderia desencadear uma reação alérgica fatal. Mas agora era apenas comida. Um presente de Deus. Claro, meu amor. Mas não esquece de agradecer a Deus antes de comer, hein? Ela respondeu, enquanto passava manteiga no pão e o entregava ao filho. Daniel fez que sim com a cabeça, já mastigando com entusiasmo. Eu sempre agradeço, mãe. Todo dia, antes de cada refeição, eu falo, obrigado, Jesus, por me curar. Mônica segurou as lágrimas. Como era bom ouvir aquelas palavras. A rotina na congregação, servindo com alegria. Os domingos na congregação cristã no Brasil eram dias de bênção, e a família de Daniel nunca faltava. Desde a cura do menino, Mônica e Marcos se tornaram pilares na igreja local. Mônica ajudava na sala das mães, um espaço onde mulheres com filhos pequenos podiam cuidar dos bebês enquanto ouviam a palavra. Era lá que ela compartilhava seu testemunho, sempre com um sorriso no rosto e um abraço apertado para quem precisava. Irmã, meu filho tem asma grave. Os médicos dizem que não tem cura, confessou uma jovem mãe, com os olhos cheios de lágrimas, enquanto balançava o bebê nos braços. Mônica segurou suas mãos com firmeza. Eu já estive onde você está, minha irmã. Eu já chorei até não ter mais lágrimas, já gritei para Deus, já pensei que não tinha mais esperança. Mas Deus ouve. Ele viu minhas lágrimas, e Ele vê as suas também. Vamos orar juntas? As duas se ajoelharam ali mesmo, entre os berços e as cadeirinhas de bebê, e Mônica começou a clamar. Senhor Jesus, tu que saraste meu Daniel, que fizeste o impossível na vida da minha família, olha para esta irmã. Dá-lhe forças, Senhor. Curai este bebê em nome de Jesus. A jovem mãe chorava, mas agora eram lágrimas de fé. Ela sabia que ali, naquele lugar simples, mas cheio da presença de Deus, algo estava mudando. Daniel no culto, um pequeno pregador. Daniel não era apenas um menino curado. Ele era um testemunho vivo. Sempre que havia oportunidade, ele subia ao púlpito, com permissão dos anciãos, claro, e compartilhava sua história com a congregação. Irmãos, eu quase morri muitas vezes. Minha mãe já me viu roxo, sem respirar, nos braços dela. Os médicos disseram que eu nunca poderia comer nada além de arroz e batata. Mas Deus é maior que os médicos. Ele dizia com uma convicção que deixava até os adultos emocionados. Uma vez após um culto de jovens, um adolescente se aproximou dele, envergonhado. Ei, eu tenho um problema também. Não é alergia, mas eu sou viciado em drogas. Já tentei parar, mas não consigo. Você acha que Deus pode me curar também? Daniel não hesitou. Claro que pode. Deus não faz acepção de pessoas. Se Ele curou minha alergia, que os médicos diziam que era para sempre, Ele pode te libertar das drogas. Você só precisa crer e se entregar a Jesus. O jovem baixou a cabeça, e Daniel colocou a mão em seu ombro. Vemigo, vamos orar agora mesmo? E ali, entre os bancos de madeira da igreja, os dois se ajoelharam, e Daniel orou com uma fé que só quem experimentou o poder de Deus poderia ter. Os desafios da fé quando as dúvidas vêm. Nem tudo eram rosas, porém. Às vezes Mônica acordava no meio da noite, suando frio, com o coração acelerado. E se foi tudo um sonho? E se a alergia voltar? Ela pensava, enquanto olhava para Daniel dormindo tranquilamente. Marcos, seu marido, sempre a acalmava. Mônica, Deus não é homem para que minta. Ele curou nosso filho. Não é um milagre temporário, é uma vitória eterna. Confia. Mas a mente humana é frágil. Uma vez, Daniel comeu um pedaço de camarão em um churrasco de família e minutos depois começou a coçar a garganta. Mãe, meu pescoço está doendo. Ele gritou, os olhos arregalados de medo. Mônica congelou. Não, não de novo.
Mas então Daniel tossiu uma vez, bebeu água, e tudo passou. Deve ter sido só um engasgo, mãe. Tá tudo bem. Ele riu, aliviado. Mônica caiu de joelhos ali mesmo, na cozinha, e agradeceu a Deus. Satã não teria vitória sobre seu filho. A escola, testemunhando entre os colegas. Na escola, Daniel era conhecido como o menino que foi curado por Deus. Alguns colegas zoavam, outros ficavam curiosos. Mas ele nunca se envergonhou. Como assim, você não podia comer nada e agora come tudo? Perguntou um amigo, enquanto Daniel devorava um pastel de carne na cantina. É verdade. Os médicos disseram que eu ia morrer se comesse ovos, leite, amendoim, mas Jesus me curou. Respondeu sem nenhum constrangimento. Você acha que Deus faz isso com todo mundo? Indagou outro, cético. Daniel sorriu. Deus pode fazer com quem ele quiser, mas a gente tem que crer. Se você pedir com fé, ele vai ouvir. Aqueles diálogos simples plantavam sementes. Alguns colegas começaram a frequentar a congregação com Daniel. Outros, mesmo sem ir à igreja, passavam a respeitar sua fé. O sonho de Daniel, ser um servo de Deus. À noite, antes de dormir, Daniel gostava de ler a Bíblia com seus pais. Sua passagem favorita era Marcos 9:23. Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Eu quero ser como os irmãos que oraram por mim, confessou uma noite, olhando para Mônica. Quero ser um obreiro, mãe. Quero ver pessoas sendo curadas como eu fui. Mônica o abraçou forte. Meu filho, você já é um obreiro. Cada vez que você conta sua história, cada vez que você ora por alguém, você está servindo a Deus. E Ele vai usar você de maneiras que a gente nem imagina. Marcos acrescentou. Lembra do sonho que você teve quando estava doente? Aquele homem de branco que segurou sua mão. Acho que era um anjo, filho. E ele não veio só para te curar, veio para te chamar. Daniel fechou os olhos, lembrando da visão. Sim, ele sabia. Sua vida não era dele. Era de Deus. Um novo milagre, a cura da irmã Lúcia. Anos depois, quando Daniel já era um adolescente, uma mulher chamada Lúcia chegou à congregação arrastando os pés com uma bengala. Ela sofria de artrite reumatoide há décadas e mal conseguia se mover. Irmãos, eu já não aguento mais dor. Os remédios não fazem efeito. E os médicos disseram que vou ficar assim até morrer. Ela chorou durante o culto. Daniel sentiu algo no coração. Ele se levantou, caminhou até ela e, sem medo, colocou as mãos em sua cabeça. Irmã Lúcia, eu também já estive no lugar onde você está. Eu já senti que não tinha saída. Mas Deus me curou. E Ele vai te curar também. E então, diante de toda a congregação, Daniel orou. Senhor Jesus, tu que saraste minhas alergias, que me tiraste da morte, olha para esta irmã. Curai seus ossos, renove suas forças, em nome de Jesus. No mesmo instante, Lúcia sentiu um calor percorrer seu corpo. Ela largou a bengala e, tremendo, tentou dar um passo. Eu tô andando. Ela gritou enquanto as lágrimas escorriam. Não dói mais. A igreja explodiu em louvor. Glória a Deus. Aleluia. Os irmãos se abraçavam, chorando. E Daniel, ali no meio de tudo, soube. Aquilo era só o começo. O chamado, ide e pregai. Com 16 anos, Daniel foi batizado nas águas, selando seu compromisso com Cristo. Naquele dia, enquanto saía das águas, o irmão que o batizava lhe disse: Meu filho, Deus tem um grande trabalho para você. Prepare-se. E ele se preparou. Estudou a Bíblia, participou de todas as reuniões de jovens, orava por horas. Até que um dia o ancião da congregação o chamou. Daniel, nós recebemos um convite para uma campanha em outra cidade. Há muitas pessoas doentes lá, e acreditamos que Deus quer te usar. O coração de Daniel bateu forte. Era a hora. Eu vou, irmão. Onde Deus mandar, eu irei. A viagem missionária, o primeiro milagre fora de casa. A cidade era pequena, pobre, com muitas pessoas doentes e sem esperança. Daniel, agora com 18 anos, subiu ao púlpito pela primeira vez como servo de Deus. Eu não sou ninguém, começou com voz firme. Mas o Deus que me curou é todo-poderoso. E Ele quer curar você também. Uma mulher na plateia levantou a mão. Meu filho tem paralisia cerebral. Os médicos disseram que nunca vai andar. Daniel desceu do púlpito, caminhou até ela e colocou as mãos na cabeça da criança. Em nome de Jesus, eu ordeno que este corpo seja restaurado. Caminhe em nome do Senhor. Por um momento nada aconteceu. Alguns murmuravam. Mas então o menino mexeu a perna. Depois, sentou. E finalmente, com lágrimas nos olhos da mãe, deu seus primeiros passos. A multidão encheu a pequena igreja com gritos de glória a Deus. E Daniel, ali, soube que sua vida jamais seria comum. Epílogo, uma vida de milagres.
Hoje, Daniel é um obreiro na congregação cristã no Brasil. Ele viaja por todo o país, pregando a palavra e orando pelos enfermos. Sua mãe, Mônica, continua servindo na Sala das Mães, agora como uma conselheira das novas gerações. E seu pai, Marcos, é um diácono dedicado, sempre pronto a ajudar quem precisa. Deus não nos deu só a cura do Daniel, Mônica costuma dizer. Ele nos deu uma missão. E enquanto houver alguém precisando de um milagre, nós estaremos aqui, crendo e orando. Daniel, agora com 25 anos, olha para trás e sorri. Eu era um bebê que não podia comer nada. Hoje eu como a palavra de Deus todos os dias. E ela me sustenta. E assim, a história de Daniel não é apenas sobre uma cura. É sobre fé que move montanhas, sobre Deus que não muda, sobre milagres que não têm fim. Glória a Deus. Aleluia. Este relato é inspirado em testemunhos reais de irmãos na congregação cristã no Brasil. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se ele fez por Daniel, pode fazer por você também. Basta crer.